E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Mais uma aula aí. Dessa vez, como eu comentei no finalzinho do vídeo anterior, a gente vai fazer agora a nossa bola, né? Fazendo um kick, como se fosse um leve pulo, né? Ela vai cair e aí ela vai quicar e depois vai ir para cima aqui, certo? Eu vou aqui para nossa câmera frontal, vamos criar aqui a nossa esfera. Um pouquinho antes da gente fazer a nossa bola quicando aqui, eu vou fazer uma simples animação, tá? Deixa eu só diminuir aqui rapidinho. Eu vou fazer uma simples animação da nossa esfera. Na verdade eu vou duplicar ela aqui. Vou colocar uma cópia aqui. E aí vamos animar ela saindo daqui. Pode ser no frame 14, ela vai vir para cá. Certo? Vou fazer isso também com essa daqui, ó. Né? Então é um movimento bem simples, mas por que eu fiz isso? É porque a gente vai começar a ver e a entender como que a gente trabalha com gráfico de animação aqui no Maya. Porque muita coisa a gente consegue resolver através do gráfico. Então a gente não precisa ficar fazendo poses e mais poses para poder corrigir alguma coisinha que esteja acontecendo, né? Algum probleminha que esteja acontecendo na cena. Dependendo de como for o problema, através do gráfico você consegue resolver isso de uma forma super tranquila. Mas que gráfico é esse que eu estou falando, né? Desde a da aula passada eu estou comentando gráfico, Graph Editor, o que é isso? Para a gente acessar ele, vamos vir aqui, ó, Windows, Animation Editors, e a gente vai vir aqui, ó, Graph Editor. Certo? Então, pessoal, a gente sempre vai estar utilizando o Graph Editor, tá? Então, mesmo para correções mais simples, quanto para correções mais complexas e para um ajuste geral na cena, né? Então, desde animações mais simples até principalmente as mais complexas, a gente vai estar trabalhando com o Graph Editor. Então, a princípio, o que eu aconselho é a gente criar um atalho, né, um menuzinho do Graph Editor aqui na nossa shelf. Pode ser a shelf de polygons, tá? Ou a de animation. A de polygons eu deixo aberto, que é a que eu mais utilizo. Vocês podem ver que já tem até alguns atalhos diferentes aqui. Mas tem a de animation, né? A gente vai ver algumas coisinhas dela aqui. Ou vocês podem botar na custom, que normalmente é uma shelf que não tem nada, onde vem alguns plugins, alguns scripts extras. Mas isso vai de cada um, ok? Não tem nenhuma regra. Realmente o workflow que você achar melhor. Eu vou vir aqui em Animation, tá? Vou deixar na shelf Animation aqui. Vou vir em Windows, Animation Editors, Graph Editor. Para a gente criar um atalhozinho aqui na shelf, é super simples. Ó. É só pressionar o Ctrl e o Shift no teclado, certo? Então eu vou pressionar aqui, ó, Ctrl, Shift e vou dar um clique no nosso menuzinho aqui, no nosso Graph Editor. Quando eu der um clique, vamos ver aqui, ó, ele jogou aqui pra gente o nosso Graph Editor, né, o atalho do Graph Editor. Se você quiser deletar, não gostei, eu quero botar em outra shelf, por exemplo, é só vir aqui, apertar o botão direito, Delete, que aí ele deleta. Ok? Então vou criar aqui de novo, né, porque eu deletei, Graph Editor. Ó. Tranquilo, vou apertar nele aqui e ele abre essa janelinha pra gente. Ó. O que a gente tem? Aqui é como se fosse o nosso plano cartesiano, certo? Ele não tem profundidade, ele só tem o nosso eixo X e o nosso eixo Y. Qual que é a diferença entre o eixo X e o eixo Y? Aqui embaixo, tá, no eixo X, ele mostra pra gente os frames. Então, a gente já consegue ver aqui, ó, por exemplo, eu estou na minha time slider aqui, ó, eu estou no frame 1. E aqui ele tem uma agulha, né, uma linhazinha vermelha, que ele está mostrando o frame 1 também. Então, por exemplo, a gente tem o frame 6 marcado bem aqui. Ó. Então, se eu botar aqui no frame 6, ó, a nossa agulha vai para o frame 6, né, a nossa linha aqui. Certo? Então,
esses valores horizontais, né, no nosso eixo X, eles são os frames, ok? Super tranquilo. E esses valores aqui no nosso eixo Y, né, na nossa vertical, são os valores dos atributos que a gente for mexer. Mas como assim dos atributos? Vou selecionar essa primeira esfera aqui, ó. Quando eu seleciono, o que acontece? Ele mostra aqui para a gente a nossa esfera, né, o objeto que está selecionado. E aqui embaixo ele mostra todos os atributos que tem keyframe. Né? Lembra que eu tinha comentado que às vezes é melhor a gente dar keyframe só em um atributo específico, que às vezes não é tão legal dar keyframe em tudo? Então, justamente por causa disso, ó, porque aqui ele está mostrando todos os atributos, mas não são todos os atributos que têm alteração de valores, né? Modificação nos atributos, porque aqui ó, a gente só fez ela se mexendo aqui da esquerda para a direita. Então ela só se moveu no nosso eixo X. Então por que está tudo isso daqui? Às vezes até atrapalha, é meio chatinho você ter que ver se tem, confirmar ou não, se tem algum atributo, né, alguma mudança de valores aqui. Então o que eu vou fazer? Só para ficar mais simples o nosso entendimento, eu vou selecionar aqui todos os atributos que eu não fiz a animação. Então, ó, Translate Y, vou clicar, segurar e arrastar até o Visibility aqui. Vou apertar o botão direito e vou dar um Break Connection. Certo? Com isso, ó, ele deixa para mim com keyframe só o Translate X, que é justamente o que a gente fez uma animação. E agora aqui no nosso Graph Editor, ó, a gente tem a esfera 1, né, Sphere 1, e o nosso Translate X. Bem tranquilo, né? Nenhuma dificuldade. Então vamos lá. Ó. Aqui eu vou apertar no Translate X para ele selecionar esse atributo, certo? E com o mouse aqui na nossa telinha do nosso Graph Editor, ó, como se fosse a nossa viewport, né, do Graph Editor, eu vou apertar o F para ele focar essa linha. Certo? Então ele focou toda a parte de animação dessa linha. Ó. Se a gente observar, ó, a gente tem um primeiro keyframe, ó, esse pontinho preto aqui, ele define para a gente que ele é um keyframe. Então, ó, a gente tem um keyframe no frame 1 e a gente tem um keyframe ó, no frame 14. Bem tranquilo. E o que acontece? Vamos vir aqui no frame 1. Ó. No frame 1, se a gente observar o valor aqui, ó, Translate X, menos 8.062. O que acontece? Aqui, ó, como eu tinha comentado, esses valores aqui na vertical, né, no nosso eixo Y, eles são os valores dos atributos, no caso aqui do atributo X. Então ele está entre o menos 5 e o menos 10. Então essa posição que ele está ó, é a nossa posição menos 8.062. Se eu for aproximando, ó, eu estou segurando o Alt tá, e apertando o botão direito. A manipulação aqui é a mesma da nossa viewport, certo? Ó, vou até aproximar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Ó, vocês estão vendo que não importa se eu vá para cima ou para baixo, o menos 8 sempre fica aqui, ó, porque ele está mostrando o valor exato em que esse keyframe está. Ele está entre o 0.8 e o 0.5. Né? Então bem tranquilo, acho que deu para pegar essa ideia agora, que esses valores na nossa horizontal são os frames e os valores na nossa vertical são os atributos, né, o valor dos atributos do nosso objeto. No caso, mais para frente a gente vai mexer bastante com controladores, então vai ser os valores dos nossos controladores. Certo? Então só para tirar aqui mais uma prova, ó, nosso frame 14 ele está no Translate X7. Então vou aproximar aqui, ó, o 7 aqui, ó, e ele está no nosso valor 7. Tranquilo, pessoal? Nenhuma dificuldade, é só mesmo para a gente entender, né? Entra um pouquinho a parte matemática aqui, né? Lembrando o nosso plano cartesiano, mas não é tão complicado igual era na escola, correto? Então é bem tranquilo, nossos frames e os nossos atributos, né? O valor dos nossos atributos. Mas por que eu estou mostrando esse Graph Editor? Né? O que essa linha tem a ver?
A gente consegue entender de uma forma bem tranquila, né, que a gente tem um keyframe começando no frame 1, e aí ele está fazendo esse percurso e está terminando aqui no frame 14. Eu vou passar devagarzinho, ó, e a gente vai vendo o que está acontecendo. Mas por que essa curva ela está mais reta aqui, de repente ela inclina bastante, depois vai ficando mais reta aqui? Isso é definido pela nossa configuração inicial. Lembra quando eu comentei para a gente vir aqui no carinha fugindo e apertar nele? E aí a gente foi aqui, ó, em, se eu não me engano, Animation. Aqui em Animation eu pedi para vocês colocarem no início, né? Eu acho que vem como default, mas eu pedi só para conferir e colocar as tangentes em alto. Né? O que são essas tangentes? Vou fechar aqui. Tangentes são as linhas que definem a entrada e saída de um keyframe. Né? Como assim as linhas? Aqui não dá para ver, mas eu vou selecionar esse keyframe aqui. Ó. Vou arrastar aqui só para selecionar ele. Olha aqui, a gente tem uma linha de entrada e uma linha de saída. Essas são as tangentes. E o que acontece? Vou clicar aqui fora, tá? Ele está ficando reto por quê? Porque a tangente definida como automático, ela tenta sempre suavizar a nossa curva de animação. Então vocês podem ver que ele está saindo mais suave e aqui ela está terminando a animação mais suave. Então esse é o padrão da tangente automática. Vou selecionar aqui de novo. Ó. Ele sempre tenta deixar a tangente em uma posição de que a nossa animação fique mais suave. Correto? Então, mas eu consigo mexer nessa tangente? Como que eu faço? Vamos lá, vamos começar a entender como que a gente manipula os keyframes e as tangentes aqui no nosso gráfico. Vou afastar um pouquinho aqui e vou selecionar nosso keyframe. Vamos lá, com o keyframe selecionado, se eu apertar com o botão esquerdo aqui, ó, ele vai aparecer essa cruzinha, certo? Eu posso apertar com o botão do meio do mouse também, certo? Então, tanto o botão esquerdo quanto o botão do meio, ele aparece essa cruzinha. Uma coisa muito comum, tá, gente, que pode acontecer, é quando vocês apertarem o botão esquerdo, ele não fazer nada, ó. Tô apertando o botão esquerdo e não está mais aparecendo aquela cruzinha. Ou quando eu apertar o botão do meio, ele aparecer esse pontinho, ó, ao invés de aparecer a cruzinha. Isso por quê? Porque nós estamos com o modo de seleção ativado, né, com o nosso Q. Então, com o modo de seleção, ele não consegue mudar, não consegue modificar o nosso keyframe, a posição do nosso keyframe. Para a gente conseguir modificar, alterar a posição ou o valor, a gente tem que apertar o W. Então, vou apertar o W aqui, certo? Vou clicar aqui fora, ó, e o nosso Move Tool, né, o nosso W, está pressionado. Eu já apertei e já soltei. Agora, se eu apertar com o botão esquerdo ou com o botão do meio, ele vai aparecer essa cruzinha. E o que acontece? Eu posso arrastar aqui para cima, ó, e alterar o valor do nosso Translate, né, no caso aqui do nosso Translate X, direto pelo gráfico. Ó. É a mesma coisa de eu estar movimentando, ó, clicando aqui e arrastando. Ó. É a mesma coisa. Porém, eu estou fazendo isso por aqui, direto no nosso gráfico. Né? Bem bacana. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, só para ele voltar à nossa posição inicial. E assim como eu consigo alterar o valor do atributo, eu consigo alterar em qual keyframe que esse frame vai estar. Em qual frame que esse keyframe vai estar. Então eu posso apertar aqui o botão esquerdo e alterar ele de frame. Ó. Por exemplo, eu vou soltar aqui no frame 3. Ó, agora ele tem a animação aqui começando no frame 3. Correto? Então eu vou dar um Ctrl Z aqui. Só tem uma coisinha, que às vezes você quer alterar o frame por aqui, ó, e aí, sem querer a gente mexe o mouse para cima ou para baixo, e ele muda o valor também do atributo. Mas eu não quero mudar o valor do atributo. Eu quero só alterar em qual frame que ele vai começar a nossa animação.
né? Mas como que eu faço então para alterar o frame de uma maneira exata? É bem tranquilo, ó. É só a gente segurar o Shift e clicar com o botão esquerdo. Quando eu seguro o Shift e clico com o botão esquerdo, ele aparece essa interrogação. O que ele quer dizer com isso? Ele quer que a gente mostre em qual eixo que a gente quer mudar, né? Em qual eixo que a gente quer mexer. Então, se eu apertar aqui, se eu mover meu mouse para o lado direito, ó, aí ele tira aquela interrogação e deixa essa setinha para a esquerda e para a direita. Significa que agora ele só vai mover para a esquerda e para a direita. Ó, eu posso tentar ir para cima e para baixo, que ele não vai. De forma nenhuma, ele só vai para a esquerda ou para a direita. Certo? Então, ó, vou soltar aqui. Segura o Shift e aperta o botão esquerdo. Aí ele aparece, para qual lado que você quer mexer? Vou botar para cima agora, ó. E aí ele só vai para cima e para baixo. Se eu tentar ir para o lado, ó, ele não deixa. Certo? Então é super importante, né, esse atalho do Shift aqui, para dar um snap, né, a gente chama de snap, para não mover, não alterar em um eixo que você não queira. Tranquilo, pessoal? Mamão com açúcar, né, não tem segredo nenhum. Bem tranquilo de mexer aqui no nosso Graph Editor. Mas vamos prosseguir aqui. O que mais que a gente tem? Vamos lá. Aqui eu já mostrei como que a gente mexe, né? Altera a posição do keyframe, lembrando que ele tem que estar selecionado, tá? Eu aconselho, no caso específico aqui, de selecionar o keyframe no nosso Graph Editor, sempre selecionar, dando uma arrastada bem de leve e selecionando ele, tá? Ó, se a gente olhar, ele selecionou só esse, o outro não está selecionado. Por que eu não aconselho clicar direto nele? Porque às vezes quando a gente tenta clicar, ó, ele seleciona toda a curva. A gente acha que ele seleciona só um keyframe, ó, agora deu certo. Mas às vezes a gente pode clicar e achar que selecionou só o keyframe, e aí não sei, mexer. Só que aí, ó, ele mexe toda a nossa curva de animação, ou seja, toda a nossa animação. Então, para selecionar os keyframes, né, por serem pontinhos bem pequenininhos, e para não ter esse problema de selecionar toda a curva sem querer, eu aconselho só arrastar aqui, ó, com o botão esquerdo e selecionar só ele em específico. Tranquilo? Nenhum segredo, então vamos prosseguir aqui, ó. A gente consegue modificar também a posição da nossa tangente. Por ela estar em automático, ela está tentando suavizar a nossa animação, né, o movimento da nossa animação. Então o que está acontecendo? Ó, vamos entender aqui. Vou clicar aqui fora. Ele está começando no -8 ponto alguma coisa, certo? E aí pela linha está saindo de uma forma bem reta e ela vai subindo gradativamente aqui. O que está acontecendo? A nossa animação está evoluindo bem devagar. Por que bem devagar? Porque ela quase não está mudando o valor do -8. Ó. Então ela vai bem devagar, bem devagar, bem devagar, e aí vai acelerando, acelerando, acelerando. E aí, de acordo com que ela fica bem mais na diagonal aqui, né, bem mais íngreme, ela vai ficando mais rápida, 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 e aí quando vai chegando no final ela vai ficando mais devagar, 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 e até parar. Certo? Então é legal a gente entender isso. Ó. Pela linha estar mais na horizontal e ela vai criando uma angulação, né, de uma forma mais gradativa, o que está acontecendo? Ela está saindo de uma posição zero e está acelerando, e aí vai rápido, e aí vai desacelerando, porque ela está alterando menos o valor dos atributos de acordo com que ela vai ficando mais reta. Correto? Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Vamos lá. Eu vou botar no nosso frame 2, só para a gente ver a diferença. Vou selecionar aqui o nosso keyframe, né, 1. E vamos selecionar essa tangente aqui e mexer ela. Como que a gente faz para selecionar a tangente? Porque se eu mexer, ele vai mexer o keyframe como um todo. Ó. Notem que quando eu mexo o keyframe, tá, ele está mexendo a bolinha, por quê? Porque eu estou mudando a posição do nosso gráfico, né, da nossa curva de animação. Então, esse ponto imaginário que existe aqui, ó, ele está alterando o valor do atributo. Né? Por isso que ela está mexendo ali. Ó. Mas vamos voltar aqui. Para eu mexer só na tangente, eu tenho que selecionar em qual tangente eu quero mexer. Então eu quero mexer nessa tangente aqui de saída. Certo? Então eu vou
selecionar ela aqui agora. Quando ela fica amarelinha, é que a gente selecionou ela. Então agora eu posso também apertar com o botão esquerdo ou com o botão do meio do mouse. Eu falo botão do meio do mouse, tá? É porque nas versões mais antigas do Maya era costume mexer com o botão do meio mesmo, certo? Então é meio que um costume meu, mas vocês podem utilizar o botão esquerdo sem problemas. Só lembrando de estar com o Move Tool selecionado, tá, gente? Com o W ativado. Se tiver com o Q, ele vai dar aquele probleminha que ele não deixa você mudar. Mas vamos aqui, ó. Selecionei. Agora se eu apertar aqui e mexer, ó, o que acontece? Eu vou alterando a posição da minha curva. Eu tiro ela desse aumento de velocidade gradativo e, por exemplo, ó, vou afastar aqui. Já quero que ela saia rápida, então eu vou deixar assim, ó. O que acontece? Ela já vai sair sem aquela aceleração, ela já vai sair numa pancada aqui, e aí só no final que ela vai desacelerar. Olha a diferença, a nossa esfera aqui de baixo, né, ela tem a mesma animação que a de cima, mas olha aonde que a de cima está agora, por conta que a gente modificou a nossa tangente, e olha aonde que a de baixo está, porque ela está acelerando. Essa daqui não, ela já sai acelerada, ó. Olha a diferença de posição, né? A gente tem elas aqui. Eu acho que eu mexi essa um pouquinho, vamos botar aqui. Opa, apertei o S, né? Mas eu vou confiar no Auto Key. Olha a diferença. Vamos selecionar as duas aqui, ó. Com o Shift eu vou selecionar essa daqui também. Ah, deixa eu dar um Break Connection aqui, né? Para não ficar todos esses atributos. Então vou selecionar as duas, a esfera 1 e a esfera 2. Olha a diferença de angulação, né, de posição do nosso gráfico, da nossa curva de animação. Aqui a de cima, que é essa daqui, ó, ela já sai mais acelerada, e a de baixo, ó, ela está acelerando e depois que ela vai ficar rápida. Então, olha o que está acontecendo. Mais ou menos aqui é que elas vão estar na mesma posição, né? Quase na mesma posição. Vamos ver se isso vai acontecer. Já é mais no finalzinho, ó. Justamente aqui não, aqui no caso essa aceleração ela está fazendo muita diferença. É só mesmo no finalzinho, ó, onde as curvas começam a se encontrar, é que elas começam a ficar quase na mesma posição. Ó, basicamente aqui no penúltimo frame, né, no frame 13, e aí no 14 elas chegam. Então o que a gente fez aqui? Ó? A gente tem a nossa esfera de baixo acelerando, ela vai rápida e desacelera. E a gente tem a nossa esfera de cima aqui, ó, já saindo rápida e desacelerando. Ela não tem uma aceleração. Vamos ver como ficou aqui, ó. Ó, olha a diferença, é gritante, né? A gente vê que essa daqui ela já sai num tiro, né? Como se alguém tivesse dado uma pancada nela aqui. Aí ela sai e desacelera. E essa daqui não, ela acelera, vai rápido e depois desacelera. A gente pode fazer ao contrário também. Vamos lá, vamos pegar essa esfera aqui. Eu vou duplicar ela. Vou jogar ela para cá. Vou dar um keyframe aqui. Eu vou no frame 14 e vou dar um keyframe aqui, ó. Né? Eu vou só quebrar aqui para não ter todas essas animações. E eu vou fazer o inverso. Ó. Ao invés dessa esfera chegar desacelerando, eu quero que ela chegue rápida. Então eu vou selecionar esse keyframe, ó. Selecionei. E eu vou selecionar a tangente agora, a tangente de entrada. E vou mexer ela para ela chegar mais rápido. O que vai acontecer? As três, eu vou minimizar aqui, tá, gente? As três vão chegar ao mesmo tempo. Porém, o percurso delas vão ser diferente. Justamente porque a gente modificou... Deixa eu pegar os três aqui, ó. Justamente porque a gente modificou as nossas curvas de animação. Certo? Ficou até um formato bonito, né? Meio que uma flor aqui. Mas tranquilo, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu então, né?
lembrando, essa de cima ela vai sair em disparada, né, como se alguma coisa tivesse dado uma pancada nela. Essa daqui não, ela vai acelerar e aí depois vai desacelerar. Essa de cima ela vai desacelerar no final. E essa daqui ela vai acelerar, porém ela vai numa pancada e vai parar de uma vez, como se alguma coisa tivesse parado ela durante o percurso. Então vamos dar o play aqui, ó. Vou até diminuir aqui. Ó. Certo? Ela vai devagar e de repente, e aí para de uma vez, ó. Essa daqui ela sai de uma vez e desacelera. Essa daqui ela acelera e desacelera. E a última ela acelera, porém ela não desacelera, ela para de uma vez. Mas todas param no mesmo frame, que é o nosso frame 14. Ó. Beleza, pessoal? Então, o nosso gráfico, né, o nosso Graph Editor, ele é uma forma excelente de você conseguir controlar o tempo, conseguir controlar as poses, conseguir controlar o quão fluido é a sua animação. Particularmente para mim, o Graph Editor ele faz milagres. Assim. Você consegue resolver muita coisa e você consegue fazer muita coisa através dele. É claro que no início pode ter um pouco de dificuldade por estar mexendo só com curvas, né? O que essa curva está fazendo, o que está acontecendo, mas com a prática vocês vão ver que é bem tranquilo, gente, e realmente ajuda bastante, certo? Só mexer aqui, né? Achei que a nossa florzinha aqui ela não estava com um arco muito legal, mas é isso, gente. Antes da gente finalizar essa parte de gráfico, né, para a gente partir de fato para a nossa animação, o que está acontecendo aqui? O que a gente pode fazer? Na verdade, algumas dicas de como que a gente consegue fazer algumas coisas aqui no nosso gráfico, tá? A primeira é que a gente consegue navegar sem precisar vir toda vez aqui, clicar e arrastar para ver o que está acontecendo no nosso gráfico. Né? Pô, toda vez que eu quero ver, eu tenho que sair com o mouse daqui, vir na nossa time slider, clicar e arrastar. Isso é meio chato, né? É uma coisa que, se você for contar quantas vezes você vai ter que fazer isso, é um tempo perdido que pode ser super necessário. Né? Esse tempo vai ser super necessário para você fazer outras coisas. Certo? Então, como que a gente navega aqui direto no nosso gráfico? Porque não tem como selecionar a nossa agulha, nem mexer ela, não tem nada disso. Super simples, vamos lá. A gente vai pressionar a tecla K no teclado. Então, ó, eu vou apertar o K. Quando eu aperto o K, o que aparece? Vocês estão vendo que apareceram uma setinha aqui para a esquerda e para a direita. Ó. Então, vamos lá, vou apertar o K e vou clicar. Ó. E aí, agora eu consigo alterar qual frame que eu estou visualizando só pressionando a tecla K. Um truque, gente, a gente consegue fazer isso também direto na viewport. Ó. Seguro o K, aperto e arrasto. Né? Um truquezinho para navegar entre frames de uma forma mais rápida, sem precisar vir aqui, clicar e mexer. Então, vocês podem utilizar a tecla de atalho K tanto no nosso gráfico, ó, quanto na nossa viewport, direto na nossa câmera. A diferença é que na nossa câmera, quando eu aperto o K, ele não aparece aquelas setinhas para a esquerda e para a direita. Aqui no gráfico ele já aparece. Então, ó, aperto aqui o K, mexo e eu vejo, esse movimento aqui talvez não está tão legal, eu tenho que mudar alguma coisa. Né? Uma forma de você visualizar um movimento várias vezes e com mais agilidade, certo? Ó. Ao final aqui, não sei, eu poderia mexer alguma coisinha nessa curva aqui, né? Então, galera, utilizando a tecla K é bem legal. Volta e meia vocês vão me ver só clicando e mexendo aqui, mas quando eu apertar, por exemplo, na câmera e vocês verem a animação correndo, né, rolando, vocês vão saber que eu vou estar pressionando a tecla K. Só estou comentando porque às vezes eu posso fazer e esquecer de comentar, mas agora vocês já sabem que a tecla K tem essa função. Beleza?
E uma última dica aqui da nossa visualização aqui do nosso gráfico, né, na viewport do nosso gráfico, é o que? A gente consegue expandir ou achatar a nossa visualização aqui da nossa viewport, né, do nosso viewport do nosso gráfico. Mas como assim? Se eu segurar o Alt, o botão do meio, a gente faz nossa translação, que a gente já sabe, e Alt, o botão direito, a gente faz o nosso zoom in e o nosso zoom out. Só que o que acontece? Se eu segurar o Alt e o Shift e apertar o botão direito, ele vai aparecer essa interrogaçãozinha. Vamos lá, ó. Alt, Shift, botão direito. Ele aparece essa interrogação. Se eu botar para cima, opa, eu botei para o lado sem querer. Se eu botar para cima, o que acontece? A gente consegue expandir ou achatar a nossa tela do nosso gráfico. Ó. Eu não estou alterando os atributos, eu estou só, ó, vamos afastar aqui, eu estou só mudando o tamanho do nosso gráfico, né? Ou achatando ou esticando. Isso é legal porque às vezes ele está assim, aí você fala, não estou conseguindo ver essa tangente direito, se a curva está forçada ou não. Então você aperta Alt, Shift, botão direito, põe para cima, que aí ele força mais essa tangente. Assim, não que ele altere ela, mas ele altera a visualização dela para a gente conseguir realmente ver como que ela está. Claro que aqui é um exemplo bem simples, mas quando a gente for animando, fazendo uma animação mais complexa, mesmo com a esfera, vocês vão ver que isso ajuda bastante, certo? Então, tanto Alt e Shift, botão direito, para cima ou para baixo, ou para um lado e para o outro. Ó. Vou afastar aqui. Para um lado e para o outro. A gente também consegue mexer nisso. Certo, pessoal? Então, uma dica bem legal assim. Eu também costumo fazer isso bastante. Às vezes eu acho, por exemplo, se estiver assim, eu falo, não estou conseguindo ver uma tangente. Como que está essa tangente? Como que está essa curva? Então, eu mexo aqui rapidinho e eu aproximo aqui para ver como que está. Beleza? Então, só para a gente fechar aqui, ó, a gente pode selecionar, ó, por exemplo, vou selecionar todos esses keyframes, né, porque eles estão todos selecionados. E eu vou apertar um F, ó, a gente consegue focalizar, certo? Uma área específica, caso você queira. Consegue focalizar toda a nossa curva. Isso depende de como que está a nossa curva de animação, né? O nosso gráfico. Beleza? Então é isso, pessoal. Aqui a gente aprendeu como manipular de uma forma bem básica, certo? A gente ainda vai ver essas tangentes aqui, né? Provavelmente no próximo vídeo já de jumping, quando a gente for fazer a nossa bola quicando aqui, a gente já vai entender algumas dessas tangentes. Aqui são alguns, vamos dizer, como se fossem alguns presets de tangentes, né, para a gente colocar posições específicas nas tangentes. E também como a gente quebrar uma tangente no meio e esticar ela, né, ou comprimir essa tangente. Porque vocês viram que, por exemplo, se eu pegar essa tangente aqui e mexer, ele mexe a de trás também. Mas se esse keyframe tivesse aqui no meio, ele alterar a entrada da tangente e a saída da tangente. E às vezes não é isso que a gente quer alterar só um lado específico. Então a gente trabalha quebrando tangente, trabalha também modificando o tamanho da tangente para forçar mais uma curva ou não. Beleza? Mas isso a gente pode ver já executando o nosso exercício. Beleza, galera? Então valeu e até o nosso próximo vídeo.